Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando Daquilo de hoje, abordando mais um dos casos clínicos de Freud. Dessa vez, o caso Dora, que aparece em 1905, intitulado Fragmento da Análise de um Caso de Histeria. Originalmente, esse texto era uma espécie de escolho da interpretação dos sonhos, uma maneira de mostrar como a interpretação dos sonhos é análoga à interpretação dos sintomas. Por isso, o caso ele tem dois sonhos cruciais que são analisados em detalhe, mas é também um caso em que a gente vê em ação, a gente vê como um ponto central da escuta do Freud, a interveniência da transferência. E a transferência numa chave que vai levar tanto em conta os sentimentos hostis quanto amorosos, tanto a transferência positiva quanto a transferência negativa. Então, Dora, conhecida como Ida Bauer, é uma menina de 17, 18 anos que procura Freud, ou a partir da família dela, que está muito preocupada, com uma carta de suicídio, uma carta que é encontrada dizendo que ela não via mais sentido em viver. E ela sofria, de fato, com uma espécie de fadiga crônica, com uma tosse crônica, com um sentimento de opressão no peito, com corrimentos vaginais. Ela tinha, portanto, uma série de sintomas que eram ligados ao corpo e uma outra série de sintomas ligados à falta de disposição psíquica, uma astenia, uma espécie de fraqueza psíquica e alguns ataques onde ela ficava muito agitada, seguidos de momentos assim de esquecimento, de amnésia, que o Freud associa então com essa síndrome, né? A histeria era justamente uma classe de afecções nervosas difícil de aprender porque os sintomas são muito variados. Eles são variados tanto na sua expressão, né? Então um caso tem dores de cabeça, o outro tem dores nas costas, o outro tem dores nos joelhos, o outro tem fraqueza, o outro tem labilidade de humor, e muito difícil era para aquele momento discernir então qual era a razão da formação desses sintomas e qual era, portanto, a etiologia que reunia todos eles e explicava a sua variação. A situação vivida por Dora é uma situação bastante inusitada. Ela vem de uma família rica, o pai dela é dono de fábricas, a mãe é descrita como uma mulher que sofre de uma psicose doméstica. Ou seja, aquela pessoa que está o tempo todo arrumando a casa, limpando a casa, tentando deixar a casa em ordem. E isso se torna tão e tão importante que prejudica os laços das pessoas que vivem naquela casa, tornando as relações um pouco assim distantes, um pouco afetivas. A ligação que Dora tem com o pai é muito intensa e principalmente porque o pai de Dora sofre de adoecimentos repetidos ao longo da sua vida. Ela tem que se mudar para uma outra cidade, porque tem uma espécie de tuberculose, ele teve um problema nos olhos, ele é acompanhado então por Dora, que tem uma ligação muito forte com ele. O início do tratamento se dá quando Dora conta, muito angustiada, qual é a situação em que ela se entende. Ela diz assim, lá em B, essa cidade um pouco afastada de Viena, nós conhecemos, a nossa família conheceu um casal, a senhora K e o senhor K. Esse casal, ele se aproximou muito da família e eu tenho a impressão que meu pai tem um relacionamento amoroso com a senhora K. E o mais estranho é que o Sr. K, ele consente com isso, ele deixa isso acontecer debaixo dos seus olhos. Me ocorre que essa complacência do Sr. K e a colaboração entre o Sr. K e meu pai tem que ver com o fato do Sr. K me assediar. Então ela lembra de uma cena aos 14 anos em que ela vai se encontrar com o Sr. K numa loja e o Sr. K se aproxima dela e rouba-lhe um beijo e oprime o seu peito, né? A partir daquele momento ela se mostra assim, indignada com o que aconteceu, mas esse encontro ela deixa uma série de marcas em Dora.
marcas histéricas. Então ela sente um desprazer contínuo, ela sente uma tosse, ela sente, por exemplo, o medo de se aproximar de homens que têm uma conversa muito assim afetiva. Ela, hipotetiza o Freud, ela sofre esse encontro traumático, e esse encontro traumático deixa uma espécie de enigma na relação dela com o próprio corpo. O que é isso que eu senti? Isso foi prazeroso ou foi desprazeroso? O que eu faço com o que eu senti? Eu conto, divido ou permaneço em silêncio? Ou seja, protejo meu pai ou o denuncio? Vejam, é um complexo de decisões que estão à frente da capacidade de Dora, naquele momento, de processar simbolicamente o que lhe tinha ocorrido. Ela se coloca nessa situação, então, de estar como que refém dos interesses do pai, e o Freud faz, então, uma intervenção clássica, né? Uma intervenção que diz assim, isso tudo está acontecendo, agora de que forma você pode concorrer para a manutenção desse estado de coisas? Né? De que forma esse estado de coisas está se mantendo, né, a partir de algo que você poderia fazer, poderia agir, poderia transformar. E essa intervenção, então, tem um efeito em Dora de começar a colocá-la diante da possibilidade de subjetivar e responder de outra maneira que não com os seus sintomas. No fundo, os seus sintomas são traduções simbólicas dos conflitos que ela estava vivendo. E a partir disso, o caso começa a se desdobrar em duas direções. Né? A primeira direção vai mostrar que Dora mantém uma espécie de identificação, de idealização, de admiração pela Senhora K. A Senhora K como uma espécie de introdutora do saber sexual. A Senhora K como um lugar em que ela poderia, então, esclarecer o enigma da sexualidade. Isso, então, vai sendo reconstruído, né, como a Senhora K é um elemento de uma série de mulheres por quem ela mantém, então, uma admiração, um sentimento de aliança e que dão um braço do caso. O outro braço do caso diz respeito à ambivalência que ela sente em relação ao pai e ao Sr. K. Por exemplo, anos depois, o Sr. K e Dora vão fazer um passeio no lago, né, no lago. E Freud se pergunta, puxa, se ela sofreu aquele primeiro assédio, por que ela volta a se encontrar e passear com o Sr. K? E durante esse passeio, o Sr. K confidencia a Dora que, bom, a sua esposa não representa nada para ele. E isso é uma espécie assim de declaração amorosa, mas uma declaração amorosa que deixa a Dora furiosa, e Dora dá então um tapa na cara do Sr. K, que levanta a pergunta, né? Quer dizer, você está se vingando daquele maltrato que ele te impôs quando criança, ou você estaria se vingando do fato dele falar mal da Sra. K, por quem Dora aparentemente nutre sentimentos afetivos. O caso, então, vai se desdobrando com uma espécie de variação entre essas descobertas rememorativas, essas descobertas que vão apontando para o desejo de Dora, e como ela vai se apropriando mais e mais desse desejo, principalmente a partir da leitura e interpretação dos sonhos, né, que ela traz, o sonho da casa pegando fogo, e nesse sonho aparece um ingrediente novo. Né? Ela diz que frequentemente, depois de iniciada a análise, sonha que acorda com um cheiro de fumaça que ela sente no quarto. E o Freud interpreta isso como uma atualização dos conflitos de Dora na transferência com ele. Afinal, todos sabemos, Freud era um fumante inveterado. Né? E isso faz com que a relação de Freud com Dora atualize a ambivalência e o conjunto de conflitos que Dora vivia com seu pai. E é a partir dessa posição que então Freud começa a fazer algumas intervenções, dando a entender que, bom, não era
uma ideia tão ruim assim se ela, Dora, aceitasse a corte que um rapaz lhe estava fazendo e, portanto, desse início a um namoro com essa pessoa, o que ajudaria ela, então, a sair desse lugar de conflito e de barganha em que ela se encontrava, né? A ideia é aparentemente assim inofensiva, mas ela cai muito mal. Ela cai muito mal não só porque Freud está usando assim um tanto de sugestão, mas porque essa sugestão, ela no fundo passa por cima do conflito que a Dora está vivendo, e Dora atualiza esse conflito com Freud. E então, depois de algum tempo, ela decide interromper o tratamento e diz assim, olha, há 15 dias eu decidi que eu não venho mais, e o Freud lê nessa forma de tomar a decisão que ela está, de alguma forma, colocando o Freud na posição de um funcionário e está, assim, demitindo o Freud como demitiria um funcionário. Respondendo, portanto, com um acting out, respondendo, portanto, com uma ação nesse caso, de interrupção do tratamento, para algo que o Freud não havia, então, escutado e usado em favor do tratamento, que é a transferência. Ou seja, ele se identificou demasiadamente com a série paterna da transferência e não percebeu a importância da série feminina na transferência. Isso, talvez, tivesse alguma relação com a identificação do próprio Freud na sua posição de pai ou de homem e assim por diante. Então, gente, recomendo a vocês o caso Dora, caso de Ida Bauer, um dos casos fundamentais para a gente entender a importância da transferência na condução do tratamento e de como, frequentemente, a gente se equivoca nas escolhas para o tipo de interpretação e para o lugar que a gente assume na transferência quando diz algo para nossos pacientes. O caso se encontra, depende da tradução, mas no volume 7 das obras de Sigmund Freud, obras completas da Amor-Horto. Por hoje é só, continue com a gente para receber mais fragmentos do Falando Daquilo, clique no Aqueronta Mover e receba do nosso Aqueronta mais um fragmento de caso clínico no Falando Daquilo. Dora, caso Dora.